Bom, agora, gente, eu vou falar de um dos casos mais nojentos que mostram que não há, ou pelo menos não havia, limites para a Operação Lava Jato. Uma das coisas mais estarrecedoras, mais até mesmo comoventes que aconteceu ao longo desta operação, que é a raiz daquilo que começou a destruir o Brasil e nos colocou nessa situação devastadora que nós nos encontramos. Mais revelações dos diálogos dos procuradores da Lava Jato encaminhados à defesa do ex-presidente Lula mostram mais detalhes do caso que levou o então reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, o Luiz Carlos Cancellier, ao suicídio. Para quem não lembra deste caso, gente, o reitor foi acusado de corrupção no âmbito da Lava Jato. O reitor, em função desta acusação, foi absolutamente desmoralizado, foi enxovalhado pela mídia, foi utilizado da pior forma possível e acabou se suicidando. Nesta semana que passou, nós ficamos sabendo, a partir das revelações dos diálogos dos procuradores da Lava Jato que foram encaminhados à defesa do ex-presidente Lula, que a delegada Érica Merena criou um falso termo de depoimento simulando ter ouvido uma testemunha com escrivão e tudo. Uma testemunha-chave para que Luiz Carlos Cancellier, então reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, fosse injustamente acusado de corrupção. Isso explica o porquê do suicídio. Imagina uma pessoa, uma carreira longa dentro da educação, que não enriquece ninguém, nem mesmo aos profissionais da educação superior no Brasil, ser acusado desta forma no âmbito da Lava Jato, naquele momento que a Lava Jato era tida e a vida como a espada da justiça no Brasil e não esta farsa absoluta que nos jogou nesta condição que nós estamos hoje. E pior, os procuradores da Lava Jato ainda ajudaram a acobertar o crime e não fizeram o que deveriam fazer, que era investigar o caso. Essas revelações apareceram em diálogos entre os procuradores Deltan Dallagnol, sempre ele, o famoso DD, e o procurador Orlando Martello Júnior. A transcrição da mensagem, parte delas eu vou aqui falar para vocês. Reparem, ela entendeu que era pedido nosso e lavrou o termo de depoimento como se tivesse ouvido o cara, com um escrivão e tudo, quando não ouviu nada. Dá, no mínimo, uma falsidade. Quem disse isso foi Deltan Dallagnol. Então, gente, é apenas algo que embrulha o estômago da gente, mas eu tenho que dizer porque tem que servir de maneira pedagógica. Porque até hoje, por exemplo, o Grupo Globo não fez nenhum tipo de meia-culpa em relação à Operação Lava Jato. Sequer noticiou a Vaza Jato. Assim como não vem noticiando nada a respeito de todas as reviravoltas na Lava Jato, que inclusive estão pondo em xeque as acusações contra o Lula e que podem levar Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e toda a turma ao banco dos réus, caso a política no Brasil mude. Então fica aqui a minha nota de indignação, porque assim como a vida de Luiz Carlos Cancellier foi destruída, todas as nossas, em alguma medida, foram atingidas pela Operação Lava Jato. Então tem que ficar muito claro para a classe trabalhadora que a Operação Lava Jato foi uma operação política que visava destituir do poder um grupo político que não perdia as eleições.
correto? A gente pode ter muitas avaliações sobre o que foi o período lulopetista. Mas o fato é, eles vinham vencendo as eleições. E a vitória de Dilma sobre Aécio Neves deu um recado: nós não vamos conseguir vencê-los, porque mesmo depois de 2013, mesmo depois de toda a desconstituição, mesmo depois de Dilma já ter se mostrado uma pessoa sem carisma, ela ainda assim conseguiu uma reeleição. Então o fantasma do retorno do Lula fez com que a Operação Lava Jato fosse necessária para produzir os efeitos que todos nós estamos sentindo, entre eles esse recorde de desemprego, entre eles esse recorde de desindustrialização, entre eles essa inflação dos produtos da cesta básica e tudo mais que nós estamos sofrendo. Claro, reforma da Previdência, reforma trabalhista, ou seja, nós estamos com direitos congelados, salários congelados, salário mínimo congelado, perdemos direitos, houve uma brutal precarização do trabalho no Brasil. Tudo isso começou a ser implantado a partir da Operação Lava Jato, que levou ao suicídio, por causa de uma acusação mentirosa, o então reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancellier. E a gente também tem que dar nome aos bois. A delegada Érica Merena, que depois foi inclusive promovida pelo Moro, fez isso achando que estava agradando aos procuradores que estavam lá de conluio com o juiz para promover a prisão política do Lula. Então isso tem que ficar bastante claro. Beleza, gente? Se você ainda não deixou seu like, deixe o seu like agora.